Cenário cultural e religioso. O Japão, no estágio inicial de sua história, recebeu forte influência cultural da China e da Coreia. Os japoneses adotaram a escrita chinesa para o registro de documentos governamentais e para trabalhos de história e filosofia, e utilizaram os ideogramas chineses a fim de desenvolver um método de escrita para o seu próprio idioma. Como já mencionado, eles também adotaram grande parte do sistema burocrático chinês, estabelecendo uma estrutura centralizada de governo sob a autoridade suprema do imperador. Em campos como os da filosofia, arte, arquitetura, medicina e engenharia, os japoneses também emprestaram muito dos vizinhos do continente asiático. De acordo com a história tradicional, o budismo foi introduzido no Japão em meados do século VI a partir da Coreia. Inicialmente, essa vertente encontrou forte resistência entre os que apoiavam a fé nacional, o shintoísmo. Mas, com o tempo, o budismo consolidou-se entre as classes mais altas. Logo, o governo passou a incentivar a nova religião, fundado templos, recebendo clérigos do exterior e enviando clérigos japoneses para estudarem no continente. A cidade de Nara, capital da nação de 710 a 784, ficou famosa pelos vários imponentes templos e pela gigantesca estátua de bronze do Buda Vairocana, erguida pelo governo em 749. Mas o tipo de budismo trazido ao Japão nessa época, embora fundamentado num pensamento do Mahayana, concentrava-se nas doutrinas de difícil compreensão ou na observância de complexas regras de disciplina monástica. Fora a aparência majestosa e a beleza das construções e imagens associadas a esse budismo, havia pouco que interessasse ou fosse compreendido pelas pessoas comuns de baixa instrução. A aristocracia favorecia a religião porque acreditava que, agindo dessa forma, garantiria a segurança e o bem-estar próprios e também do Estado. Mas é improvável que o budismo tenha influenciado profundamente as camadas mais inferiores da sociedade japonesa. No início do período Heian, duas novas escolas budistas chinesas foram introduzidas no Japão. A primeira foi o budismo de Tiantai, apresentado por Saicho em 767 a 822, mais conhecido por seu título póstumo, Grande Mestre Dengyo. Essa escola propagou-se no Japão com o nome de budismo Tendai, sendo Tendai a fonética japonesa dos nomes chineses Tiantai. As doutrinas de Tiantai, fundamentadas no Sutra de Lótus, constituem-se num dos elementos principais do ensinamento de Nichiren Daishonin. A segunda escola foi a Palavra Verdadeira, ou budismo esotérico, apresentado por Kukai, ou Grande Mestre Kobo. Esse budismo enfatizava o papel da música e das artes para auxiliar o praticante e obter a compreensão religiosa, e realizava vários rituais místicos a fim de afastar o mal e obter a salvação. Embora essas duas novas escolas budistas desfrutassem o apoio do governo, preferiram estabelecer suas sedes em retiros no alto das montanhas, distante da corte imperial. O templo principal da escola Tendai situava-se no Monte Hiei, a nordeste de Kyoto, e a Palavra Verdadeira no Monte Koya, ao lado oposto ao sul. Os dois monastérios desempenharam um papel fundamental nos séculos posteriores como centros de ensino budista. O primeiro, em particular, serviu como centro de treinamento para muitos dos mais importantes líderes budistas japoneses, incluindo Nichiren Daishonin. Entretanto, apesar de ambas as escolas enfatizarem que todos os seres humanos são capazes de atingir o estado de Buda, parece que pouco fizeram para divulgar essa mensagem às pessoas. Ao contrário, primeiramente a palavra verdadeira e, com o tempo, o Tendai também.
demonstraram um crescente interesse por práticas e rituais complexos e encantos místicos, ou envolveram-se por mero poder em lutas sórdidas com as escolas rivais ou com as facções da própria escola. No campo da literatura, porém, é importante observar que Coletânea das 10.000 Folhas, Manyosho, a grande antologia da poesia antiga japonesa, compilada no fim do período Nara, é notável por sua relativa simplicidade, objetividade de expressão e perspectiva clara, bem como pelo fato de incluir poemas de todas as classes sociais. No entanto, no período seguinte, Heian, a poesia tornou-se quase uma exclusividade da nobreza, desenvolvendo-se num estilo rebuscado e num tom cada vez mais intelectualizado. Ao mesmo tempo, tanto a poesia como outras formas literárias se tornaram impregnadas de melancolia. O início dessa atitude pessimista já pode ser percebido em Coletânea dos 10.000 Folhas, e tal atitude está associada à ênfase budista na impermanência e na natureza mutável da vida, conhecida em japonês como Mujo. O budismo enfatiza a questão da mudança a fim de incentivar as pessoas a considerarem seriamente a salvação delas. Fundamentalmente, a visão do budismo Mahayana nada tinha de pessimista, mas os japoneses do período Heian, especificamente nos últimos turbulentos anos, a grande esperança oferecida pela religião budista parecia menos real do que a inevitabilidade da mudança, a qual significava a mudança só para o pior. Assim, a maior obra literária do período, Contos de Genji, que data do século XI, é imbuída de um sentimento de enfermidade, incerteza e melancolia inerente à vida. Os japoneses desse período tinham um motivo particular para acreditar que a vida era fadada à tristeza e as esperanças de salvação eram incertas. O budismo sustentava que, após a morte do Buda Shakyamuni, os ensinamentos budistas passariam por 3 períodos principais de mudança. Um em que a lei ou a doutrina florescia, o outro em que começaria a declinar e, por fim, um período conhecido como os últimos dias da lei, quando a doutrina declinaria até perder o poder de salvação. Embora haja diferentes métodos de cálculo de duração desses 3 períodos, os japoneses acreditavam que entrariam na era dos últimos dias por volta de meados do século XI. Essa perspectiva pareceu se confirmar exatamente nessa época pelo declínio do poder imperial, pelos tumultos das regiões mais distantes e por outros sinais de decadência da ordem social. Em seus primórdios, o budismo japonês, em particular, a escola Tendai, afirmava que era possível uma pessoa atingir a iluminação, ou estado de Buda, na presente existência por meio dos próprios esforços. Mas havia um sentimento geral de que, com a chegada dos últimos dias da lei, essas esperanças se tornariam irreais. Nos monastérios da escola Tendai, localizada no Monte Hiei, surgiu a crença de que, numa era de degeneração, seria necessário buscar alguma força externa como um meio de obter a iluminação. Essa crença tornou a fé no poder salvador do Buda Amida cada vez mais atraente. Acredita-se que Amida seja um Buda que habita um paraíso conhecido como a terra pura da perfeita felicidade. Como um Bodhisattva, ele jurou salvar as pessoas que invocassem seu nome, bem como providenciar que, após a morte, esses devotos renascem na distante terra pura para desfrutar uma vida de perfeita alegria. A prática de oferecer orações a Amida era muito popular no budismo chinês. O Japão conheceu essa devoção logo no início também,
mas foi após o período Heian que ela foi difundida de maneira ampla. É perfeitamente compreensível o fato de o interesse ser tão grande. Não se exigia que os devotos realizassem exercícios religiosos austeros, nem que mantivessem regras rígidas de disciplina. Tudo o que uma pessoa tinha de fazer era recitar uma simples palavra de louvor, conhecida como Nembutsu, com fé sincera para assegurar a própria salvação. Os aristocratas, em especial, os membros da família Fujiwara, demonstraram entusiasmo pela devoção a Amida, erigindo magníficos templos adornados com estátuas douradas desse Buda. Ao mesmo tempo, os clérigos lançavam-se entre as pessoas comuns para pregar a mensagem de salvação de Amida e para entoar cânticos de louvor. Como resultado, o budismo propagou-se amplamente como nunca antes entre as classes mais humildes e passou a exercer uma profunda influência na vida espiritual da nação. No início, a devoção a Amida permaneceu apenas como um elemento entre as práticas religiosas da escola Tendai, a mais influente do período Heian. Porém, nos anos finais desse período, surgiram dois fortes líderes religiosos que estabeleceram uma forma distinta de budismo embasada unicamente na devoção a Amida. O primeiro foi Honen, em 1133 a 1212, fundador da escola Terra Pura, e o outro, Shiran, em 1173 a 1262, cujo grupo de adeptos ficou conhecido como Escola Verdadeira Terra Pura. Ambos haviam recebido treinamento religioso no Monte Hiei, mas posteriormente foram obrigados a deixar a capital devido à oposição com escolas budistas mais antigas. Na época, seus ensinamentos conseguiram muitos seguidores, em especial nas áreas rurais. Se a obra-prima literária do período Heian foi Contos de Genji, e do período Kamakura foi o romance histórico conhecido como Contos de Heike, Contos de Genji foi escrito por uma mulher, Murasaki Shikibu, e descreve quase que exclusivamente a vida e as intrigas amorosas da aristocracia. Contos de Heike, uma obra anônima, foi, ao que tudo indica, compilada no século XIII, com base em narrativas orais divulgadas por contadores de história. A obra descreve em detalhe a fenomenal ascensão da família Heike, ou Taira, ao poder e sua posterior derrota para a família Minamoto. Num notável contraste com Contos de Genji, Contos de Heike é uma obra repleta de cenas de conflitos e de façanhas militares. Foi escrita num marcante estilo masculino e reflete os interesses e os ideais da recém-emergente classe guerreira. Há, porém, um aspecto que é a identidade com Contos de Genji, como já mencionado, predomina um clima de tristeza pela enfermidade da vida humana. O mesmo tom de melancolia vemos em Contos de Heike, que ressoa logo em suas primeiras frases. Para os japoneses da época, a ascensão e quedas dramáticas da família Taira passou a ser símbolo máximo de Múdio, a inevitável transitoriedade da glória secular. Como sugere essa similaridade, de um lado, a cultura do período Kamakura marcou de forma nítida um rompimento com o passado. Do outro, representou uma continuação. O samurai, como era adequado a um membro da classe guerreira numa sociedade feudal, atribuía grande importância à vida simples, à coragem e à felicidade incondicional ao seu senhor. Conforme observaremos mais adiante, ao lermos sobre a vida de Nichiren Daishonin, a expressão e a violência do período Kamakura refletiam a ética guerreira. Era uma época em que até mesmo os templos budistas se armavam para defender sua propriedade e seus direitos, e a necessidade de recorrer às armas
parecia uma possibilidade sempre presente. Ao mesmo tempo, os guerreiros, que quase não tinham uma cultura própria definida, eram obrigados a se submeter aos membros da velha aristocracia, ainda que os desprezassem pelo estilo antiquado da vida, por esses serem detentores de uma cultura superior. Portanto, a atitude de Kamakura em relação a Kyoto era de ambiguidade. Os líderes militares queriam manter distância do ambiente decadente e cheio de intrigas da capital, mas invejavam os nobres da corte por seu conhecimento musical e poético e por seu senso artístico. Em consequência disso, não é de surpreender que os líderes do shogunato de Kamakura e suas esposas buscassem em Kyoto frequentes orientações sobre arte e erudição ou recepcionassem em suas cidades líderes culturais e religiosos da capital como mestres para ensinar-lhes sobre esses assuntos. O apoio a um novo tipo de budismo, conhecido como Zen, foi uma das formas de os oficiais do shogunato obterem prestígio para suas cidades e seu governo. Nessa época, o Zen era a escola budista predominante na China. Assim, os clérigos japoneses viajavam para o continente a fim de estudar o Zen budismo e trazê-lo para o seu país. Eles tentaram difundi-lo em Kyoto, no início do século XIII, mas encontraram forte oposição das escolas budistas já estabelecidas. Portanto, era de se esperar que viajassem para Kamakura, onde as antigas escolas exerciam menos influência, para tentar despertar o interesse dos líderes do governo militar para essas doutrinas. Os membros da família Hojo e seus seguidores foram muito receptivos. Fundaram templos para a nova escola e convidaram mestres zen chineses para visitarem Kamakura. Em Doryo, 1213 a 1278, ou Daolong, a quem Nichiren Daishonin se refere com frequência, era um desses clérigos chineses que recebiam grande apoio do governo Hojo. Em seus princípios básicos, o Zen não difere muito das outras escolas do budismo, Mahayana, mas distingue-se com relação à ênfase ao estudo dos sutras e dos ensinamentos sagrados, ou ao poder salvador de algum Buda ou Bodhisattva em particular, pois o Zen budismo exorta o indivíduo a atingir a iluminação de forma que o Buda Shakyamuni fez, passando horas em meditação na postura de lótus. Desse modo, o Zen minimizou a importância do aprendizado e enfatizou a da disciplina, do constante esforço individual e da obediência ao mestre Zen. É fácil compreender por que essa doutrina atraía os membros de classe guerreira. Ela lhes assegurava que não precisavam estudar difíceis escritos doutrinais ou testes filosóficos para atingirem a iluminação. Tudo o que precisavam era de determinação e paciência para suportar longas e, na maioria das vezes, dolorosas horas de meditação. Isso era algo que qualquer soldado seria capaz de compreender. Esse, então, era o cenário religioso quando Nichiren Daishonin iniciou suas atividades. As antigas escolas budistas sediadas em Nara e em Kyoto desfrutavam grande poder e prestígio. Muito embora estivessem moralmente enfraquecidas pelo sectarismo e materialismo, os budistas da Terra Pura, ou os adeptos do Nembutsu, como Daishonin os chamava, continuavam a crescer em número, constituindo um importante grupo religioso, em particular na zona rural. O Zen budismo, apesar de desfrutar o apoio do shogunato de Kamakura e mais tarde da corte em Kyoto, ficou confinado principalmente nessas duas cidades. O último grupo budista mencionado por Nichiren Daishonin era formado por clérigos da escola Preceitos. Essa escola que ensinava a observância de preceitos complexos, ou regras de disciplina monásticas.
chegou ao Japão no período Nara e desfrutou certa revivência no período Kamakura. A época em que Nichiren Daishonin viveu foi marcada por várias mudanças sociais, catástrofes naturais e pela ameaça de invasão estrangeira. Esses fatos afligiam os japoneses por não conseguirem compreender a razão dessas ocorrências, levando-os a buscar alívio espiritual. Como atribuíam grande importância às questões religiosas, quando a crença que tinham como verdadeira era confrontada, reagiam com agressividade e até usavam força física para defendê-la. Essa foi uma época bem diferente da atual, época de desinteresse e de tolerância religiosa. Considerando essas questões, é importante que o leitor se empenhe para compreender o pensamento e as razões do povo daquela época.